Bom dia, amigos. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Dependendo da hora que você for assistir, né? Tá aqui o Vé Raposo insistindo de novo em falar de Cruzeiro, né? Cruzeiro não cansa a gente. A coisa mais maravilhosa do mundo é falar desse cabuloso. Vou falar de mercado futuro da bola, né? O que pode acontecer na virada do meio do ano. E também vou falar sobre um vídeo que eu vou colocar aqui sobre o Redação falando do Otávio. Mas antes peço que deixe like, comente, compartilhe, inscreva no canal. Minha meta são 5.900 inscritos para este mês, né? E like, a meta sempre de vídeo é 101 likes. O vídeo vai ficar rodando aí, eu preciso de 101 likes neles. Conto com a ajuda de vocês, ok? Então vamos às notícias. Lembrando, links de compra nas plataformas Shopee, Mercado Livre e outras. Está aqui embaixo, só clicar no link e na lupa escolher, ok? Você faz a compra, bons preços e ajuda o canal. Não custa nada, já que vai comprar mesmo, né? Usa os links direto do canal. Vamos às notícias. Cruzeiro já está mapeando jogadores para fazer contratações de virada de meio de ano, ou seja, contratações da janela do segundo semestre que haverão de acontecer. Nome que estão em pauta: John. O goleiro John, aquele que jogou no Botafogo, né, está hoje no Nottingham Forest e o Nottingham tem interesse em negociá-lo. Ele está na reserva lá, o time do Nottingham não está bem no campeonato, né? Está do meio para baixo, correndo um risco sério, faltando 5 ou 6 rodadas para acabar o campeonato, risco de rebaixamento. Acho que não cai, mas corre esse risco. O preço dele hoje é de 9 a 10 milhões de euros, mas havendo a queda, ele pode baixar, né? O preço, a altura do John é 1,97 m, um jogador grande, né? Robusto, um bom goleiro mesmo, né? E o Cruzeiro também está olhando mais jogadores, né, no mercado. Igor Júlio, 28 anos. Igor Júlio está hoje no West Ham United e pertence ao Brighton Albion. Esse goleiro é muito bom, esse zagueiro é muito bom, né? Um rodado em toda a Europa, já jogou no Fiorentina, em vários clubes do futebol europeu, e surge como uma possível vinda para o Cruzeiro no meio do ano, uma vez que o Cruzeiro precisa de contratar pelo menos um zagueiro, né? Então pode ser que surja aí o nome do Igor Júlio, bom zagueiro, paulista aí, muito bom jogador. O argentino Barbosa, de 31 anos, que joga no Botafogo. Barbosa também é outro jogador que está na lista do Cruzeiro. O problema do Barbosa é que encontra-se também o Palmeiras também interessado na contratação desse atleta. Então, se o Cruzeiro quiser trazer o Barbosa, ele vai ter que disputar aí com o Palmeiras esse jogador. Vale lembrar que tanto o John quanto o Barbosa foram jogadores do Arthur Jorge. Isto pode pesar para uma possível vinda do jogador para o Cruzeiro, né? Para o meio de campo, Santiago Sousa, volantão, xerifão de 26 anos, já jogou no Independiente, hoje está no Racing Clube da Argentina, né? Esse jogador, o Racing demonstrou interesse em negociá-lo com o Cruzeiro, mas numa possível troca com o Vidalba. Mas o Vidalba, por isso que o Cruzeiro está contratando zagueiro. Por quê? Porque o Cruzeiro precisa de mais um volante. E o Vidalba é um zagueiro que tem interesse em voltar para a Argentina, uma vez que toda a sua família se encontra lá em Buenos Aires, e ele, toda vez que liga, chora, triste, e ele manifestou a vontade de voltar para a Argentina assim. Apesar de estar muito bem aqui, de gostar muito do Cruzeiro, ele não perdeu posição, né? O Jorge Jesus é o titular, mas o zagueiro sempre joga, porque tem muitos cartões, então machuca, então o zagueiro sempre joga. Então o Vidalba não vai ficar sem jogar aqui. Mas ele vê com bons olhos essa transferência para o Racing da Argentina. Se for bom para ele, seja feliz. Se for bom para o Cruzeiro, seja feliz. Porque você não pode atrapalhar a carreira do atleta. O que for melhor para ele, vai. Meio atacante Alan, esse tem 26 para 27 anos, ele joga no Moreirense, clube português, que está ali entre os 8 primeiros colocados do Campeonato Português, fazendo uma boa campanha, o Moreirense. E esse jogador despertou interesse do Cruzeiro. Ele pode assinar um pré-contrato agora, né? E o Cruzeiro talvez anteciparia isso aí, né? O Cruzeiro tem muito boa relação com o Moreirense,
até porque ele já mandou muitos jogadores para lá. Então, aí tem o Pinto aqui, que deve ser ele que está indicando esse jogador para o Cruzeiro. Não lembro dele, sei que ele jogou no Palmeiras, jogou no São Caetano, é jovem ainda, tá? 26, 27 anos, não é velho não. E é um meia esquerda, meia atacante, joga ali na posição do Matheus Pereira. É muito importante contratar um jogador para esta posição, porque nós só temos o Matheus Pereira, só temos. O Gerson Coringa coisa nenhuma, o Gerson só se deu bem mesmo como segundo volante, então esse papo não existe. Então, assim, sábado agora o Cruzeiro joga contra o Remo sem o nosso meia, porque está suspenso. Está suspenso o meia, está suspenso o zagueiro, Fabrício Bruno, está suspenso o Lucas Silva. O maior problema aí vai ser o zagueiro, tá? Pela carência no setor. Então, é isso aí, né? Agora, enquanto o possível John não venha, fala-se também num goleiro que está no Oriente Médio, tipo o nome Everton, por aí, um nome assim, não tenho certeza, né? Mas enquanto esse goleiro não vem, o nosso goleiro será ou o Otávio ou o Matheus Cunha, né? É disso que eu vou falar agora. Com relação ao Otávio, vamos assistir a esse vídeo aqui. Fica até o final, galera. Deixa o like. Tá gostando do conteúdo? Deixa o like, ajude o Véio Raposo, né? Esse Véio Raposo aqui, ele é cabuloso. Então, vamos assistir esse vídeo aí e depois eu vou tecer alguns comentáriozinhos também sobre esse vídeo. Fiquei com a impressão de que assim, ele testou o goleiro ontem. Se Otávio fosse bem, segue. Acho que ele não falhou em nenhum dos gols. Já comentei o que eu penso do segundo. Se ele fica parado, nem seria assunto. E acho que não é assunto mesmo. Fiquei com a impressão de que ele ganhou a posição. Pode ser, um goleiro que passou por seleção de base, inclusive. Porque assim, estava sendo testado ontem. Joga, vamos ver o que acontece. Sem pressão, sem anúncio. E na hora certa, né? Porque assim, é o que você falou. Perguntariam pra ele sobre isso. O Matheus Cunha estava no banco. Mas como era um jogo de Copa, um jogo, né? Nesse momento não é exatamente a prioridade do Cruzeiro. O Gerson estava no banco, nem saiu do banco. Mas é óbvio que o Gerson vai jogar o próximo jogo de Brasileiro. Acho, né? E é uma situação assim... E o gol aguardemos. E é uma situação difícil, né, cara? Porque o titular é o Cássio está fora da temporada, basicamente. Ponto. Então, é por isso. Eu concordo, assim, ele tá buscando... Entrou, foi testou, bem, fica. Testou o goleiro ontem. E assim, o Matheus, ele foi contratado para ser o reserva imediato do Cruzeiro, né? No Flamengo, cara, o Matheus ele teve bons jogos e outros nem tanto. E aí você sempre fica naquela dúvida, né? Porque eu particularmente tenho essa dificuldade de dar o veredito sobre um goleiro se eu não vi ele muitas vezes em campo. Principalmente quando é um goleiro que tá sem ritmo de jogo, como era o caso dele no Flamengo muitas vezes. Depois ele até perde a posição. Mas era uma boa aposta para ser reserva. Eu também acho, era aí que eu ia chegar. Só que aí o cara teve que jogar, teve que ter sequência. E aí vai mal de cara. Perde confiança. Aí... Eu acho que isso atrapalhou o time em alguns momentos. Ele não comunicou que estava tendo uma troca de guarda, tergiversou, e a gente só vai saber agora no jogo contra o Remo. Gente, lembrando que teve uma troca de treinador e o time não atravessava uma boa fase. Também, E ele entrou no time exatamente quando o time não estava numa boa fase. Mateus, né? Deram a granadinha sem pino pra ele, se vira aí, meu. Mas também era a chance dele se sobressair. Exatamente, é o momento, né? Não conseguiu. Tem que estar preparado. Não conseguiu. Pois é, né? Eu concordo aí com o Rizé, que é a bancada aí, o Felipe Melo. Eu acho que o Otávio ganhou a posição temporariamente. Por que eu acho isso? Porque ele, apesar de ter tomado gols, ele não falhou nos gols, né? Foram bolas que não tinha como defender, né? Principalmente o segundo gol. Então, ele fez uma boa partida e transmitiu segurança para o time. Isso que conta. O Matheus Cunha é tão ruim assim. Não é que ele é ruim, ele está sem ritmo de jogo, né? Está sem forma física. E o Otávio vinha jogando na base até o ano passado, até o fim do ano. Fazia jogos importantes pela base ainda, né, quando precisava. Então, tem mais ritmo. E futebol é ritmo de jogo, a gente está careca de saber disso, né? Então, assim, o Matheus Cunha treine mais, prepare-se, né? Não é surpresa nenhuma também se ele parecer sábado para jogar, não é surpresa, né? Mas uma hora o futebol dele vai aparecer, isso aí você pode ter certeza, né? Se ele tem esse futebol, né, com certeza vai aparecer, né? Mas segundo o vídeo também aí você vê que o Matheus Cunha ele é irregular, faz partidas boas e faz partidas ruins, né? Eu prefiro um jogador mediano, mas que seja regular. Fica assim, um grande abraço, deixe like, comente e compartilhe. Novamente peço
hypem, comprem no canal. E acompanhe amanhã a nossa transmissão Remo e Cruzeiro, ok? Conto com vocês. Fui!